paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nosso querido irmão Tiago, no Facebook, negando a divindade do Senhor Jesus, ele disse o seguinte: mas que cambulhada você faz? Aí faz aquele RS, né? RS, como se fosse uma risada, né? A própria Escritura assevera que o Verbo estava com Deus. E de onde veio o Verbo? Desde quando o Pai é filho? O Pai é filho de quem? E no céu, João viu 2 tronos para um mesmo Pai. Que confusão! Engraçado que no vídeo você falou que o Senhor Jesus estava com Deus. Então como pode o Pai ser o próprio Filho? Que contradição! Tiago, meu querido, é o seguinte. Veja, você está discutindo a personalidade de Deus dentro do que a Bíblia ensina. É a Bíblia que ensina a doutrina da Trindade, não é uma invenção. Tá? Veja, vai a esse endereço que eu estou mostrando e você vai ver isso numa tabela, mais de 400 versos, mostrando a realidade da doutrina da Trindade. São versos colocados um ao lado do outro. Tá? E fique sabendo que isso não é nem, olha, vou falar em percentuais, sem ser matemático, tá? Mas isso não é nem 5% do que a Bíblia mostra a respeito disso. Entendeu? Agora, você quer tornar a personalidade de Deus numa continha simples, né? 2 mais 2 igual a 4. Imagina se você não sabe nem a respeito da sua própria personalidade. Veja, a nossa própria personalidade, aquilo que realmente nós somos, nós não sabemos exatamente até o dia de hoje. Entendeu? Veja, o que eu quero dizer com coisas que estão bem perto de nós. Nós sabemos que todo homem tem 2 olhos, né? E tem um nariz com 2 buraquinhos. Nós sabemos isso com clareza, né? Agora, no que se refere à nossa essência, à nossa constituição, há muita dúvida a respeito, Tiago. Há muita dúvida a respeito. Por exemplo, não sabemos se nós somos corpo e alma, ou se nós somos corpo e espírito, ou se nós somos corpo, alma e espírito. Se nós não sabemos com respeito a estas coisas, que estão bem próximos de nós, como querer discutir a personalidade de Deus? Imagine que loucura. Então, veja, você cita o verso, né? Que diz que o Verbo estava com Deus. O Verbo, no Novo Testamento, você lê lá no Evangelho de João. O Verbo é uma palavra, é a tradução de uma palavra grega do Novo Testamento, que é o Logos. A palavra grega para verbo que você encontra no Novo Testamento, que foram escritos na língua grega, né? É Logos, entendeu? Logos quer dizer palavra, elocução, a voz de Deus. Entendeu? A palavra. E você lê lá no livro de Gênesis, logo no comecinho, que você descobre que Deus não fez nada com as suas mãos. Só fez o homem. O homem ele fez do barro com as suas mãos. E fez a sua imagem e semelhança. Mas os planetas, o sol, a lua, as estrelas, tudo isso que você vê, as árvores, os animais, tudo ele falou e aconteceu. Entendeu? Vou usar só um verso do livro de Gênesis no capítulo 1, o verso 3, onde ele diz: haja luz e houve luz. Esse haja luz é a enunciação, é a palavra saindo da boca dele.
É o Verbo divino realizando todas as coisas. Por isso, no verso 3 do Evangelho de João, você lê: todas as coisas foram feitas por Ele. Ele quem? Está escrito lá no primeiro verso. Feita pelo Verbo que estava com Deus. E que lá diz, esse Verbo é Deus. Na eternidade, Jesus não existia como o Filho de Deus. Entendeu? Não fala que é o Filho. Fala que é o Verbo. Ora, se você fala que Deus tinha um filho na eternidade, você já está admitindo que existia uma mulher que engravidou, que Deus engravidou desse filho. Então, você vai acabar crendo como as testemunhas, os Mormons. Essa igreja conhecida como a Igreja do Santo dos Últimos Dias, são os Mormons. Eles acreditam, veja o que eles acreditam, que Deus está num planeta chamado Colobo, ou Colobe, e lá ele tem várias mulheres, e ele está fecundando estas mulheres, que vão gerar filhos, entendeu? Que vão ser os sacerdotes da igreja deles, entende? São os líderes da igreja deles, são o resultado dessa relação sexual de Deus com as suas mulheres, entendeu? Se você crê que que Deus tinha um filho na eternidade, antes de criar todas as coisas, você vai acabar nessa crença aí. Vai lá para o meio dos Mormons lá então, entendeu? Por quê? Porque a Bíblia não nos apresenta na eternidade Deus com um filho. Não, apresenta o Verbo divino na eternidade. Agora, não quero entrar em detalhes disso, que isso é um mistério. É um mistério. Então, o que a gente faz é aceitar o que a Bíblia diz. E ponto final. Porque querer transformar isso numa simples continha de 2 mais 2 igual a 4 é a loucura dessas doutrinas heréticas absurdas que nós estamos vivendo nos nossos dias. Os jovens já estão negando a Trindade, porque o ministério já está negando a Trindade porque não crê na divindade do Senhor Jesus. Tá? Que é só conferir, vai nesse endereço aí que está aí, você confira. Vai lá, você vai ver a Bíblia mostrando isso com muita clareza. Agora veja, se você não crê na divindade do Senhor Jesus, você vai perecer no inferno, entendeu? Porque você, na sua incredulidade, torna o Senhor Jesus um embusteiro, um farsante, um enganador. Porque durante seu ministério, ele se apresentou como Deus que se fez homem, Deus encarnado. Entendeu? Se você não crê na divindade dele, você o faz um enganador, um embusteiro, um farsante. O fim disso é a morte eterna. Jesus mesmo disse: se não crerdes que eu sou, perecereis nos vossos pecados. Você vai parar no inferno. Entendeu? É inferno direto. Olha, veja, ele se apresentou o tempo todo como: eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Entendeu? Todas as vezes que ele dizia eu sou, ele estava falando em aramaico. E ele remetia o entendimento dos judeus para o eu sou que apareceu a Moisés lá no Monte Horebe. Moisés perguntou a Deus: eles vão querer saber seu nome, o que eu digo para eles? E Deus disse: eu sou é o meu nome. Entendeu? Então, quando Jesus dizia eu sou, ele falava em aramaico. E os judeus entendiam o que ele estava dizendo, que ele era o Deus que apareceu a Moisés lá no Monte Horebe. Entendeu? Por isso eles queriam apedrejar o Senhor Jesus, porque entendiam que ele estava blasfemando. Você lê isso no capítulo 10 do Evangelho de João. Jesus perguntou aos judeus: tenho feito muitas boas obras no meio de vocês, por qual delas vocês querem me apedrejar? E os judeus responderam:
Não queremos te apedrejar pelas coisas boas que você tenha feito, mas porque você, sendo homem, se faz igual a Deus. Entende? Igual a Deus. É isso que Jesus estava dizendo para ele quando dizia: eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta. Esse eu sou, ele falando em aramaico, ele estava dizendo o nome de Deus do Velho Testamento. Entendeu? Então, você vai parar no inferno. Você vai parar no inferno. Não há perdão para isso. Entendeu? Negar a divindade de Jesus Cristo. Você não vai crer na sua salvação e nem no seu sacrifício como suficiente para salvar você. Você vai perder sua alma. Tiago, que é isso? Toma juízo, não seja um debochador. Vai verificar as coisas que eu estou dizendo a você. Porque eu quero você na glória de Deus. Na glória de Deus comigo, tá? Porque eu tenho certeza da minha salvação eterna. Não somente você, não, mas todos os que veem esses vídeos que eu estou fazendo. Se você acha que na contradição da nossa doutrina, na apostasia da nossa doutrina, você está certo, tá fácil você conferir, né? Esse negócio de apostasia não dá certo para ninguém. Nem para aqueles que pregam a apostasia, nem para aqueles que ouvem a apostasia. Tiago, se converta, tá? Se arrependa, se converta. Seja um crente em Jesus Cristo e salve sua alma. Um beijão no seu coração e fica com Deus, tá? Então, meus queridos irmãos, me ajudem aí, vamos pregar o evangelho para esse nosso povo, tirar esse nosso povo do engano religioso, da mentira diabólica, né? Pregando a salvação que há em Jesus Cristo, nosso Senhor. Pega os meus vídeos, compartilha aí pelas redes sociais, né? Divulguem meus vídeos, divulguem no Instagram, no Facebook, no Twitter. Divulguem esse vídeo, vamos divulgar a palavra de salvação, o evangelho de salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque no meio da irmandade da congregação tem irmãos e irmãs preciosíssimos diante do Senhor, viu? O Senhor tem um amor muito grande por estas almas. Mas estão aí ainda atrás, o quê? Ó, da boca do homem. E abandonaram o ensino das Escrituras Sagradas, o ensino do Senhor Jesus, com respeito à nossa salvação. Me ajude. Vamos trabalhar para o Senhor Jesus, tá bom? Um beijão no coração de todos vocês e fiquem na santa paz de Deus, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo.